Quais foram os últimos pensamentos dele ou dela sobre você? Vamos aqui descobrir no vídeo de hoje. Bom, meus amores, basicamente a gente vai verificar aqui os últimos pensamentos, né, dessa pessoa. Basicamente são os pensamentos mais recentes, né, dele ou dela sobre você. Logicamente vai sair um pouco sobre o que essa pessoa está pensando, pensou sobre a situação de vocês, então abra sua mente, abra seu coração para ouvir, né, o que essa pessoa pensou recentemente. E aquilo, a gente está numa tiragem coletiva, então é provável, é possível que nem tudo que eu disser faça sentido para você. As tiragens coletivas não vão se adaptar para 100% de todo mundo que eu vi aqui, elas vão se adaptar para quem for o meu público, né? Que são as pessoas da egrégora aqui do canal, que é uma egrégora de iluminação, de amor, de honestidade. Então, as pessoas que se conectarem com essa egrégora, que eu faço parte, aí vai bater, vai ressoar tudo que eu falar. E às vezes é questão de opção também. Às vezes você escolheu com pressa, enfim, escolheu errado mesmo. Então, escolha pelo menos umas 2 opções. Se a primeira não bater, você pula para outra. E é isso, solte pro universo aquilo que não fizer sentido para você, tá bom? Bom, meus amores, antes da gente começar, né, a primeira opção, eu vou trazer os conselhos para cada uma. Conselho para quem escolheu a primeira opção. Conselho para quem escolheu a opção 2. Conselho para quem escolheu a opção 3. Eu só vou virar os conselhos no final das opções, tá bom? Meus amores, caso vocês queiram realizar consultas particulares, feitiços, magias, vocês sempre irão encontrar o meu WhatsApp Business na descrição do vídeo e também no sobre do canal. Alguns posts da comunidade também eu coloco. E lá vocês verão os catálogos com todas as informações e valores, caso tenham interesse em realizar algo. Bom, eu vou continuar falando um pouco baixo, tá? Ao longo do vídeo, porque a época que eu tô gravando esse vídeo, que é aproximadamente 3 semanas antes da data publicada, a minha garganta tá um pouquinho ruinzinha. Bom, primeira opção nós temos aqui o chicote com a ágata de fogo. A segunda opção nós temos o quartzo rosa com o coração. E a terceira opção nós temos as flores, o buquê, junto com o quartzo verde. Beleza? Vamos começar então por quem escolheu a primeira opção. Primeira opção, vamos lá, vamos aqui descobrir quais foram os últimos pensamentos dele ou dela sobre você, sobre a situação entre vocês atualmente. Adapte para o seu tipo de vínculo, para a sua realidade. Rosa, eu tô afastada, tô afastado dele ou dela. Serve, serve, tô junta, tô me relacionando. É namoro, casamento, triângulo, quarteto, ficante, conversante, serve? Serve, mas tem que adaptar. Caso não sirva, solte para o universo. Assista as demais opções do vídeo ou do canal. E caso você queira realizar consultas particulares, magias, feitiços, na descrição você verá o meu contato de WhatsApp Business. Vamos lá. Quais foram os últimos pensamentos dele ou dela sobre a primeira opção? Tá, gente, eu diria que essa pessoa andou pensando sobre a relação de vocês, tá? Ah, mas eu não tenho uma relação com essa pessoa. Eu tô só conhecendo. Tudo bem, mas no caso sobre começar a relação, começar um vínculo, ou então, eu me afastei, eu briguei com essa pessoa.
Tudo bem, sobre reconciliar-se com você, né? Sobre recomeçar a relação com você. E para quem tá junto, é como se essa pessoa estivesse achando que a relação, né? Ela pensou que a relação tá um pouco complicada, tá um pouco confusa. Aqui fala muito de existir alguma espécie de confusão ou de incerteza nesse momento na relação de vocês. Aqui fala um pouco de energias à flor da pele. Então é como se as vibrações de vocês estivessem um pouquinho à flor da pele. Dele, dela ou você, os dois lados, né? A Rosa, no meu caso, não tem nenhuma coisa assim de briga, ou de tensão entre a gente. Pode ser uma outra coisa. Olha, até pode ser, mas assim, eu diria que tem alguma coisa externa que pode estar causando alguma espécie de confusão. Porque energeticamente, essa pessoa está pensando que existe aqui alguma confusão, alguma incerteza, alguma nebulosidade que pode estar causando uma falta de compromisso ou de segurança na relação, ou atrapalhando a relação de começar, se reconciliar, etc. Às vezes é uma energia de imaturidade, gente, de infantilidade. Não é pra todo mundo, tá? Mas digamos assim, às vezes a pessoa falou uma coisa, e isso poderia ser mal interpretado, ou você falou alguma coisa e essa pessoa interpretou de forma ruim. Às vezes a gente fala uma coisa e o outro tem duas possibilidades de interpretação, né? Uma boa e uma ruim. A pessoa pega ruim. Tem gente que é assim, né? Parece que a pessoa espera o pior dos outros sempre. Então, eu sinto que em alguns casos aqui na primeira opção tem um pouco disso. Dele ou dela meio que ficar esperando ou interpretando às vezes algo negativo. Vejo signos aqui, tá? Áries, Leão, Sagitário, seja no Sol, Ascendente, Lua ou Vênus. Seu da pessoa. Gente, mas eu vejo assim que tem um quesinho de complicação na primeira opção, porque tem uma energia assim de às vezes alguma coisa que estava escondida e você descobriu. Aí essa pessoa tá meio assim com não sabe como resolver, né, o que aconteceu. Digamos que você pegou essa pessoa na mentira, então agora ela tá meio assim, né? Ah, e agora, né? Não sei o que pensar, não sei como resolver a nossa situação, então tem aqui um pouco dessa vibe, digamos. Aqui fala também, gente, de muitas relações ocultas, tá? Então, por exemplo, se você mentalizou alguém que você tem uma relação de triângulo e quarteto, aqui essa pessoa tá acreditando que a relação de vocês está um pouquinho complicada, tá um pouquinho confusa. Que tá um pouco difícil de esconder ou de permanecer escondendo, digamos, essa relação. Mas isso aqui é para quem vive uma relação de triângulo e quarteto. Ou está querendo, né, desejando viver. Porque quando a gente olha para a mente dessa pessoa, tem aqui essa energia de tá muito complicada, não sei se eu vou conseguir manter, não sei se eu vou conseguir iniciar a nossa relação desse jeito, ou recomeçar. Que fala muito de pensamentos, é como se essa pessoa estivesse pensando que a relação de vocês tem muitas coisas ocultas ou escondidas ou malditas, malditas que eu digo assim, precisam ser esclarecidas, clareadas. Falta uma transparência que me parece que vem muito dessa pessoa, né? Ou seja, ela mesma tá reconhecendo que falta um pouco de transparência da parte dele e da parte dela. Exatamente. Gente, assim, eu diria que essa pessoa, pelo visto, ela é complicada, né? Aqui a gente tem essa energia de certa forma, ela tá causando uma instabilidade, ou dela não estar sendo totalmente honesta ou totalmente transparente com você, e ela sabe disso, porque a gente tá vendo aqui nos pensamentos, né, dessa pessoa.
Aqui eu vejo que, pelo menos, ela tá querendo resolver algumas coisas que ficaram obscuras entre vocês, mas não tudo, tá bom? Não é tudo. Porque aqui fala muito da mente dessa pessoa tá nebulosa, como eu falei. A mente dela tá nebulosa e essa nebulosidade tá atrapalhando o fluxo da relação, a segurança, o compromisso. Ou reconciliar, né, esse compromisso, assumir um compromisso, assumir uma solidez. E aqui fala muito de uma volatilidade, parece que essa pessoa é muito volátil, muito altos e baixos. No mínimo, ela tá querendo aqui cortar, digamos assim, esse comportamento muito volátil, muito altos e baixos, mas ainda tem aqui um pouquinho dessa energia de algo que tá embaçado entre vocês, no pensamento dele ou dela. E novamente, eu vejo uma energia assim de um pouco de imaturidade. Não necessariamente essa imaturidade tem a ver de fato com idade, tá bom? Mas às vezes, enfim, né? Algumas pessoas podem ter 50, 60, 40 e não amadurece, né? Se comporta como uma pessoa de 15. Últimos pensamentos dele ou dela sobre a primeira opção. Assim, gente, eu vejo que essa pessoa, ela pensou também que você tá um pouquinho fechada, ou que você tá um pouco reclusa, adapte pro seu gênero, como se você estivesse escondendo alguma coisa. Não que você esteja, mas algo que ela tá pensando agora. Aqui também tem uma energia mais específica ligada à amizade. Então parece que essa pessoa lembrou de algum tipo de opinião que um amigo deu, ou de alguma visão que um amigo, digamos, falou, alguma, às vezes, fofoca, algum segredo. Digamos que vocês convivem num ambiente profissional. Aí vocês têm colegas. Aí um colega de vocês falou alguma coisa de você pra essa pessoa. Aí essa pessoa tá escondendo isso. Tipo, eu lembrei ali daquele segredo, daquela coisa que o fulano me contou sobre a fulana, mas eu prefiro nem falar, prefiro nem conversar sobre isso, senão vai dar confusão, vai piorar a nossa situação, então eu prefiro nem tocar nesse assunto. Então aqui tem um pouco dessa energia. Aqui parece que essa pessoa tá querendo ficar meio assim, pisando em ovos, sabe? Eu tenho muitas coisas pra falar com a fulana, com o fulano, que é você, mas eu prefiro tomar um pouco de cautela, de cuidado, porque as coisas não estão muito boas aqui entre a gente. Que fala muito de mistério, né, gente? A primeira opção tá muito misteriosa, sinceramente. Se eu tô achando essa opção misteriosa, imagina vocês, né? Imagina vocês. Eu sinto que tem muita gente aqui que deve estar meio confusa, meio perdido com essa pessoa. Parece que falta um. Você não consegue codificar, né? Decodificar essa pessoa. Mas uma coisa que eu posso dizer também sobre ele ou ela, né? O que essa pessoa pensou recentemente, é que você é uma pessoa muito querida. Que ele ou ela tem muito afeto, muito carinho. Também tem energia aqui de atração, de desejo. Gente, e de novo tem uma energia de rede social. Para quem, por exemplo, não trabalha junto, como pode se adequar àquilo que eu falei de amizade? Alguma coisa ligada à rede social, digamos assim. Fulano viu alguma coisa na sua rede social, interpretou de forma errada. Você curtiu alguma coisa, a pessoa viu e ficou assim, pô, que coisa nada a ver, né? E não gostou do que você curtiu. Achou que era uma indireta, alguma coisa que você postou. Aí ficou ali um mal entendido. Agora, para outros casos, aqui fala muito também sobre a pessoa te observar em segredo, tá? Sobretudo via rede social, logicamente, para quem tem, né? Se você não tem, eremita, solte pro universo. Aqui tem muito uma energia também dele ou dela ter pensado, não só pensado, mas de ter mandado alguma coisa pra você e depois, não, deixa.
apagou, então você estava digitando, quase mandando e, tipo, voltou atrás. Exatamente. Gente, essa pessoa é muito parada. Se eu tô aqui um pouco embasbacada, né, um pouco abismada com a energia dessa pessoa, imagine vocês. E aqui tem uma energia de alguém muito parado, muito estagnado. Eu diria que essa pessoa pensa muito em você. E tudo bem, a gente tá numa parte de pensamento, mas aqui tem muito uma energia de fixação. Pensamentos fixos. Parece que a pessoa pensa de forma fixa em você. E ela também observa as suas redes sociais de forma fixa, de forma parada. Digamos, fica ali observando, olha foto, olha o que você faz. Tem gente que às vezes perde, né, horas e horas observando uma pessoa, vendo, então aqui tem um pouco dessa energia. De ficar muito tempo te analisando ou te observando meio que em segredo. Mesmo que você já tenha uma relação, tá? Ok, essa carta é meio... Eu vou ler, depois eu explico pra vocês. Pense em recurso de maneira abrangente, não apenas monetária. Você e a sua força de realização são seu maior e mais importante recurso. Em seguida, olhe à sua volta e perceba tudo que tem ao alcance. Pessoas, ferramentas, contatos. Agradeça. Gente, essa carta ela fala para você olhar para a sua vida não só por uma perspectiva de matéria, de você olhar o quanto você tem de dinheiro. Porque, assim, no mundo que a gente vive, né, a gente acaba se valorizando ou valorando os outros, as coisas, muito pela condição financeira, né? Ah, se fulana, sei lá, usa roupa estampada, ela é pobre. Porque mulher que usa roupa estampada, roupa com muita estampa não é elegante. Então, se não é elegante, é pobre, né? Tem muita essa coisa patética na internet hoje em dia, sobre estilo e coisas assim. Ah, se fulano tem um carro tal, usa iPhone, é rico. Ah, vai nessa, vai confia que a pessoa é rica só por causa daquilo. Então, assim, gente, aqui fala pra você não se basear só naquilo que você tem monetariamente. Olhe para as pessoas ao seu redor. Se você não tiver pessoas, olhe para o universo, para os deuses, para Deus, para o que você acredita, para a espiritualidade, para os orixás, Exus, enfim. Olhe para aquilo que você crê, para aquilo que você acredita, para aquilo que você já conquistou e ainda vai conquistar. E agradeça isso, não se apegue somente à questão material. Se você tem uma saúde boa, agradeça isso, tá bom? Eu não sou uma pessoa gratiluz, nem good vibes, mas a gente sabe que psicologicamente é importante que às vezes a gente olhe para aquilo de bom que a gente tem, agradeça por aquilo, para que a gente saia de um fundo de poço, tá bom? Então vamos deixar o seguinte nos comentários. Espiritualidade, eu agradeço por todas as minhas conquistas. Eu agradeço por todas as minhas conquistas. Eu tô sempre agradecendo, gente. Eu agradeço o meu Agathos Daimon, eu agradeço a deusa Estia, a deusa Hecate, eu agradeço Atena, peço sempre proteção de todas. Tenho uma fé, né, em vários deuses. Eu tô sempre agradecendo. Sou uma pessoa bem de fé, né? Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, não esqueça de deixar a sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito ou inscrito aqui. E vamos agora para a opção número 2, quartzo rosa. Segunda opção, vamos lá. Os últimos pensamentos dele ou dela sobre você, ou também sobre a situação de vocês. É importante abrir um pouco a mente, porque a pessoa vai pensar aqui tanto sobre você quanto sobre a situação de vocês agora. Lembrando que é uma tiragem coletiva, então adapte para a sua situação, para a sua realidade. Por exemplo, se você tá casada, tá namorando, se é a situação de triângulo e quarteto, se é ficante, conversante, adapte e solte para o universo aquilo que não servir, ok? Vamos lá, e caso você queira realizar consultas particulares, feitiços, magias, na descrição do vídeo você encontrará o meu WhatsApp Business e nele tem
os catálogos com todas as informações e valores. Vamos lá. Quais foram os últimos pensamentos dele ou dela sobre a segunda opção? Tá. Gente, aqui a gente começa com uma energia um pouco específica. Bom, aqui fala muito sobre a pessoa tá tentando entender alguma coisa sobre vocês ou sobre a situação de vocês. Entender, decodificar, compreender, resolver. Só que aqui realmente está falando muito da mente dessa pessoa. Então, assim, não necessariamente aconteceu alguma briga. Para alguns casos pode ser? Pode. Digamos assim, Rosa, a gente brigou. Eu falei uma coisa e fulano falou uma coisa, a gente não tá se entendendo. Beleza, também serve. Mas assim, para outros casos não necessariamente tem a ver com discussões, com brigas, com falta de entendimento. Às vezes é simplesmente a pessoa tentando compreender, digamos, um jeito de ser seu, vendo alguma solução para um problema na relação, que às vezes não é sobre vocês, né? Mas digamos assim, a gente tá morando em cidades próximas, porém tem dificuldade para a gente se encontrar. Como eu posso achar uma solução para isso? Então, às vezes, não é sobre problemas assim, diretamente, né? Às vezes são problemas externos que atrapalham. Então, aqui está falando muito da pessoa tentar, nesse momento, buscar ou achar alguma espécie de solução para a situação de vocês. Outra possibilidade também, além dessa, né, que é ligada a pensamento, a trabalho, resolução, aqui também está falando que se essa pessoa ela está causando alguma dificuldade, ela está tentando resolver isso para não atrapalhar mais a relação ou a possibilidade de vínculo entre vocês. Inclusive para quem está afastado, tá? Para quem está distante, para quem está afastado, também serve. Porque assim, mesmo para quem está distante, às vezes a pessoa está querendo ali resolver o problema e depois se aproximar novamente, né, de você. Pedir desculpa também, tá? Pedir desculpa. Uma possibilidade também, gente. Os últimos pensamentos dele ou dela sobre a segunda opção. Porque assim, ou tem alguma situação estressante, problemática, pesada, atrapalhando a relação, ou essa pessoa é um pouquinho cabeça dura, um pouquinho teimosa, tem aqui uma energia de querer as coisas do próprio jeito. E às vezes não é que a pessoa seja ruim, né? Mas você sabe, gente, sempre tem alguma pessoa assim que é muito legal, que é muito gente fina, mas que é cabeça dura também. Uma pessoa que às vezes tem dificuldade enfim, ceder ou de interpretar as coisas de uma forma diferente. Então, aqui tem um pouco dessa coisa de cabeça dura, né? Do tipo, eu poderia interpretar ou aceitar, ou ceder, ou me desculpar, mas a pessoa fica ali, né? Meio relutante, assim, não quer ceder. Então tem um pouco dessa vibração espiritual ou energética dessa pessoa aqui. Interessante, né? Mas assim, como eu falei antes, tem aqui sim uma energia dele ou dela tá querendo se desculpar com você, tá bom? Pedir desculpa se for o caso, logicamente. Então é algo que a pessoa tá pensou recentemente sobre você, sobre a situação de vocês. Legal, gente. Legal. Quase que eu falo égua, né? Vocês sabem que eu sou paraense, mas eu evito, assim, trazer muito regionalismo para minha comunicação profissional, né? Até porque, às vezes, o paraense ele fala de uma forma meio arrastada e várias gírias e formas de falar que dificulta para quem é de fora entender. Então eu tento falar de uma forma meio
profissional ou talvez mais corporativa, né, vamos dizer assim, porque é um ambiente profissional, né, aqui o canal, pra mim, ele é um ambiente profissional e é espiritual ao mesmo tempo, já que a minha profissão é isso, né, cartomante, feiticeira. Independente se tem coisa espiritual ou não, ainda é uma profissão, é um ofício. Então aqui eu falo muito, eu ia falar égua, né, porque aqui tem essa coisa da pessoa realmente assim querer tirar um pouco ou ceder um pouco desse orgulho e eu fiquei um pouco espantada. Tipo, caramba, essa pessoa tá querendo realmente dar o braço a torcer, então talvez algumas pessoas aqui se surpreendam com a energia dele ou dela de querer mudar um pouquinho esse jeito, mudar esse comportamento e pedir desculpa, admitir que errou, ou admitir que teve algum comportamento que não foi legal. E às vezes tem até uma energia mais específica aqui da pessoa ter sido grossa mesmo, ter sido rude ou grosseira, ou falou de uma forma meio fria, e isso gerou um mal entendido. Vejo aqui signos de Touro, Virgem e Capricórnio. Seja no Sol, Ascendente, Lua ou Vênus. Últimos pensamentos dele ou dela sobre a segunda opção. Eita, Gente, aqui também tem uma energia como se tivesse alguma coisa que fica vindo do passado, às vezes uma ideia, um comportamento, um hábito seu ou da pessoa, ou às vezes até pessoa, né? Digamos assim, digamos que você imaginou seu marido, sua esposa, seu namorado, enfim. Toda vez a pessoa diz que vai mudar, que vai deixar alguma coisa pra trás, que não vai mais fazer isso, ela vai e faz. Então aqui tem um pouco dessa energia de ficar repetindo ou de ficar trazendo à tona alguma coisa do passado que é nociva. Não que ela, repito, gente, eu não avalio se a pessoa é má, se a pessoa é o diabo, se a pessoa é narcisista ou algo assim. Eu não avalio isso, eu avalio energia. Então aqui fala muito sobre alguém deixar alguma situação nociva, seja própria ou de outras pessoas, atrapalhar a relação. E isso fazer com que vocês acabem vivendo alguma espécie de repetição cíclica. Aqui tem uma energia de Áries, Leão, Sagitário, seja no Sol, Ascendente, Lua ou Vênus. Gente, eu vejo aqui uma energia também muito ligada a pessoa te achar muito sedutor, muito sedutora. Você aparece aqui numa energia de muito magnetismo, de muita química, muita energia de sedução, gente. Parece que essa pessoa, quando ela tá perto de você, ela se sente extremamente assim, magnetizada. Como se tivesse realmente uma química muito grande, né? E provavelmente existe uma química muito grande entre vocês. E às vezes até um pouco explosiva demais essa química. Então, dentre esses últimos pensamentos que ele ou ela teve, também pensou isso. Sobre a química e essa vibração mais explosiva entre vocês. Muita energia de magnetismo, química, pensamentos de desejo, de viver momentos mais íntimos, mais a dois. Aqui fala de pensamentos ligados a reencontro, pensamentos ligados a desejo e a querer retomar o encontro com você. Algum encontro que talvez tenha dado errado ou que terminou errado, digamos assim. Parece abstrato, né? Mas digamos que vocês tiveram encontro e aí depois ele te manda uma mensagem, ele ou ela, e falou alguma coisa que te incomodou. Isso gerou um conflito, ou seja, terminou de uma maneira errada. Então, que parece que essa pessoa pensou em você, em realizar novamente o encontro, ou te fazer um convite, para que vocês façam algo novamente juntos e agora, né, consigam fazer as coisas darem mais certo. Agora, gente, apesar de eu ver energia de desculpa, pensamentos, né, ligados à desculpa, a querer resolver alguma coisa, honestamente, eu também vejo aqui eu ainda vejo, assim, um pouco de orgulho da pessoa, mesmo ela querendo ceder um pouco mais. Porque isso faz parte da personalidade dele ou dela. Então aqui parece que essa pessoa quer resolver umas coisas, mas ela ainda tem, assim,
uma coisa mais aprofundada que ela precisa mudar, que ela precisa melhorar, tá bom? Então é importante que vocês saibam disso. Quando tomamos uma decisão, o universo aciona essa energia e propicia ajuda. Aproveite o impulso que está sendo oferecido e trabalhe com afinco. É aquela coisa, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Mas para a gente aproveitar as oportunidades e jogar essa energia para o universo, a gente precisa decidir alguma coisa, né? É aquela coisa, se a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, só que isso não é legal, né? A médio prazo, a longo prazo. Então aqui pede para você tomar alguma espécie de decisão acerca dessa situação com essa pessoa. E a partir dessa decisão que você tomar, você pede ajuda para o universo, para os deuses, para Deus, para a espiritualidade, para o que você acreditar. Te ajudar a você obter, a conseguir aquilo que você quer, tá bom? Então vamos deixar o seguinte nos comentários. Espiritualidade. Eu tomo a melhor decisão para mim. Eu tomo a melhor decisão para mim. Beleza? Não esqueça de deixar esta afirmação. Não esqueça de deixar o like como forma de retribuição ao trabalho deste canal, desta egrégora de iluminação, de amor, de honestidade. Não esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrita ou inscrito aqui. E vamos lá, vamos aqui para a última opção. Terceira e última opção, vamos lá. Vamos aqui descobrir os últimos pensamentos dele ou dela sobre você ou sobre a situação de vocês. Abra sua mente, abra seu coração, adapte para a sua realidade. Caso você escute e não faça sentido, tudo bem, solte para o universo. Serve para conversante, paquera, crush, namoro, casamento, triângulo, quarteto. Serve para quem tá junto agora, como também para quem já se afastou, brigou, terminou. Tem que adaptar, tá bom? E caso você queira realizar consultas, feitiços, magias, na descrição do vídeo você verá o meu contato de WhatsApp Business. E nele tem os catálogos com todas as informações e valores. Vamos lá. Os últimos pensamentos dele ou dela sobre a terceira opção. Beleza. Olha, gente, inicialmente parece que essa pessoa andou refletindo muito sobre o futuro de vocês. Possibilidades de um futuro entre vocês. Independente se vocês estão juntos ou se já se afastaram. Se já se afastaram, simplesmente essa pessoa está querendo se aproximar, né, de você, mas ela está vendo, digamos assim, as possibilidades ou as oportunidades para que isso aconteça. Para quem está junto, independente se teve algum problema ou não, aqui a pessoa está pensando muito sobre ressignificar o futuro de vocês, mudar alguma coisa e ressignificar, porque aqui fala muito sobre mudança, né? Ou seja, parece que essa pessoa, ela pensa em um futuro com você, ou seja, ela mentaliza, ela idealiza um futuro com você, só que ela idealiza, ou ela pensou em um futuro com você, com algumas coisas transformadas. Ou seja, se existe alguma coisa que não tá muito legal agora, eu diria que essa pessoa, ela deseja que algo seja transformado, né? Então, a gente mora em países diferentes, a gente... eu sou casada, eu sou casado, tô saindo de uma relação e me envolvi com essa pessoa. É como se ele ou ela tivesse pensado o seguinte: eu idealizei um futuro com você, mas eu preciso ressignificar, ou a gente precisa, porque às vezes é os dois lados, né? A gente precisa ressignificar alguma coisa. Ressignificar, transformar, mudar, para que as coisas fiquem melhores. Exato.
Porque assim, eu vejo que alguns casos aqui da terceira opção tem muito a ver com pensamentos ansiosos, preocupações excessivas, às vezes má interpretação ou uma visão nebulosa de uma situação que nem é aquilo que o outro imaginou. Aqui é como se tivesse muito uma energia dessa pessoa, às vezes, pensar ou falar ou agir de uma forma que ela não gostaria, justamente por conta de alguma situação que ela precisa ressignificar ou que ela precisa mudar. Às vezes é um hábito, um vício, né? Um comportamento nocivo. Quando eu falo de vício, gente, não... Às vezes as pessoas, elas são meio... com todo respeito, gente, ignorantes. Vício não se diz somente, digamos assim, eu sou viciada em droga, eu sou viciada em bebida. Não. Vício é tudo aquilo que passa de um limite, digamos, do habitual. Existem pessoas que são viciadas em comida. Isso é um vício. Só que aí as pessoas olham aquilo, não, ela come muito. Gente, isso é um vício. Existe gente que é viciada em jogo. Jogo de computador, RPG. Não, ele gosta de joguinho. Não, pô, isso é um vício. Passa do limite do normal, se trata de um vício. Às vezes, as pessoas têm vício em sabotar as coisas, em prejudicar a própria vida. São problemas psíquicos, psicológicos, precisa de cura, de ajuda. Então aqui tem um pouco dessa energia da pessoa, às vezes, precisar mudar alguma coisa ou ressignificar, e ela tem dificuldade. Exatamente. Acabei de falar de negócio de vício, de problema, parece que ela precisa de uma cura, né? É como se ela quisesse se resolver ou curar alguma questão interna, alguma questão emocional, alguma questão interna, mental, na própria vida, para poder as coisas se ressignificarem, né, ou serem ressignificadas para a relação de vocês fluir, né? Ou melhorar. Ou, no caso, recomeçar. Então, assim, parece que essa pessoa está pensando justamente sobre algumas questões que ela precisa melhorar, mudar, para que a relação prospere. Bom, meus amores, eu vejo aqui signos de Câncer, Peixes e Escorpião, tá? Inicialmente. Também vejo Aquário e Leão, seja no Sol, Ascendente, Lua ou Vênus. Os últimos pensamentos dele ou dela sobre a terceira opção. Gente, eu diria assim que tá meio que repetindo. Porque parece que essa pessoa, ela quer te oferecer alguma coisa boa, oferecer algo sólido, só que ela não se enxerga como alguém que é detentor ou que é detentora de um equilíbrio nesse momento, ou de uma estabilidade, de uma solidez. É como se ela estivesse insatisfeita com ela mesma, e insatisfeita com aquilo que pode, ou com aquilo que estava te oferecendo. Aqui fala muito também que essa pessoa acredita que vocês têm uma ligação, ou que vocês têm uma conexão muito profunda, ou que de alguma forma que vocês têm uma ligação, ou que de alguma forma vocês se complementam. Como se vocês trouxessem um equilíbrio um para o outro. Mas mesmo que vocês tragam alguma espécie de equilíbrio, é como se ele ou ela não tivesse na melhor fase, né? Digamos assim. E às vezes pensar assim, em se afastar, em ficar só. Então aqui tem um pouco dessa energia mais dramática, né, meus amores? Porque parece que essa pessoa tá pensando em se isolar, em ficar só, em se distanciar. Ou então, assim, tirar um tempo pra si. Ah, mas no caso essa pessoa já tá afastada. Pois é, então em permanecer, né, afastada, permanecer distante. Mas pelo que ela pensa aqui, ou pensou, não seria algo ad eterno. Seria simplesmente até ela conseguir resolver
até ela conseguir melhorar algumas questões para poder retomar a relação. Exatamente. E para quem tá junto, eu diria que talvez essa pessoa, não é que ela queira de fato terminar ou se afastar, mas ela tá pensando sobre isso. Sobre tirar algum tipo de tempo, dar um tempo na relação para refletir sobre algumas coisas, sobre algumas curas emocionais que ele ou ela precisa, e até que você também precisa, né? Porque para alguns casos é os dois lados que precisam. Então temos aqui essa energia mais sofrida, né, de certa forma, da terceira opção. Tem questões do passado, lamentações, frustrações que atormentam muito. Seja você, seja essa pessoa, e isso tá perturbando bastante a relação, né? E essa pessoa pensou sobre tudo isso. Ria. Saiba usar o humor a favor de todos. Encare as coisas com mais leveza. Gente, talvez vocês estejam numa maré, né, de pessimismo, de lamentação, de tristeza, de raiva, e tudo bem. Nós somos seres humanos, a gente nunca vai estar ali good vibes, only, né, felizes para sempre, não. A gente vive num planeta complicado, muito sofrimento, muita maldade, isso é verdade, não tem como mentir. Então, às vezes a gente vai cair numa maré de lamentação, de achar tudo ruim, e tudo bem, sabe? Mas não fique muito tempo nesse fundo do poço. Busque ajuda, busque terapia. Ria dessas desgraças, ria de alguns problemas. Olhe para as coisas boas que você já conquistou. Encare algumas coisas com mais leveza, se possível. Tá bom, meus amores? Então vamos deixar aqui o seguinte nos comentários. Espiritualidade, eu encaro as coisas com mais leveza. Espiritualidade, eu encaro as coisas com mais leveza. Ok, meus amores? Não esqueçam de deixar esta afirmação. Não esqueçam de deixar o like como forma de retribuição a este canal, a esta egrégora de iluminação, de amor, de honestidade. Não esqueça de se inscrever, caso você ainda não seja inscrita ou inscrito aqui. Muitíssima gratidão e até uma próxima. Tchau, tchau!